Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos ter uma live aqui, hoje vai ser um pouquinho mais cedo, com o Roberto Guedes, arquiteto. A gente vai falar aqui de um tema super bacana, super legal. Espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando. Ó, ele já entrou aqui. Vamos aguardar aqui ele entrar. Oi, Boa tarde, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo ótimo aqui, debutando nessa live, realmente ao vivo, na Olha cores. aí. Exatamente. Eu tô fixando aqui para o tema ficar aqui, para as pessoas saberem do que a gente está falando, né? Legal. Hoje o tema, gente, é projetos e obras, a importância do envolvimento do arquiteto. Eu e Roberto vamos trazer esse tema que eu acho super importante, né? Você também, né, Roberto? A gente vai contar aqui nosso ponto de vista, vamos contar um pouquinho das nossas experiências, trocar figurinhas. Se vocês estiverem à vontade, também podem mandar aí perguntas, né? Comentar, já divulga aí para o colega. Esse horário não é um horário meio no meio é um horário comercial também, né? Mas assim, a gente vai deixar salvo para as pessoas que não puderem assistir aqui com a gente ao vivo, né? Então Isso. conta um pouquinho É pra um, é um gente. horário, é um Oi? horário pós-almoço que precisa dar uma pausa para o cafezinho. Então, aí coloca aí o celular, pega o celular aí, coloca do lado para escutar um pouquinho da gente, né? Da nossa experiência. Exatamente. Gente, Perfeito. eu e Roberto, deixa eu só contar pro pessoal, quem não sabe, né? A gente se conheceu numa viagem que foi um momento proporcionado, né, pela Prima Linha. Nós fomos a Belo Horizonte e a gente conheceu a fábrica da Prima Linha lá. Então a gente vai contar também um pouquinho dessa experiência nesse nosso bate-papo. E foi uma viagem muito legal também, além de gente ter os momentos, né, profissionais, de aprendizado e tudo. Foi uma troca muito legal e onde a gente se conheceu lá, né, Roberto? Verdade. É muito importante, né, essas viagens que as marcas muitas das vezes proporcionam para a gente. E além de conhecer colegas de profissão como você, que a gente às vezes se vê num evento ou outro, né, que tem, mas às vezes não tem o tempo de se conhecer e se envolver, né, que é até o tema nossa Do nosso live, né? e esse bate-papo mesmo, a gente quis trazer esse tema para fazer um bate-papo mesmo, né? Trazer a experiência um do outro. E quem tiver dúvidas, não tem problema, gente. Manda aqui ou manda depois por mensagem, tanto para o Instagram do Roberto quanto para o meu. A gente está aqui para agregar, né? Para somar o conhecimento, experiências e tudo mais. Exatamente. Então, conta um E, pouquinho para a gente da tua empresa, da tua marca, né? Enfim, conta um pouquinho para a bom, gente de você. Bezalel Arquitetura, na verdade, eu já tive uma outra empresa de arquitetura que eu fechei porque eu queria renovar, né? E queria tirar, era RG Arquitetura, né? Então era Roberto Guedes Arquiteto, né? Não tinha muita, era muito eu, né? E aí, numa renovação, eu busquei algo novo que pudesse ser para todos, né? Todo mundo que trabalha hoje comigo, os colaboradores, né, que nós temos, eles assumem a marca, né? Mas sou eu, né? Eu tiro um pouco desse lado personalizado meu, como muitos arquitetos gostam, eu respeito isso até porque eu também tinha essa visão, né, de arquitetura, mas eu resolvi criar uma marca e Bezalel surgiu é um nome diferente, né, um negócio assim que todo mundo quer, mas de onde você tirou? Bom, aí eu falo que eu tirei da Bíblia, em Êxodo 31, foi o primeiro arquiteto inspirado por Deus, assim, na minha visão, né, de quando a gente está lendo a Bíblia. Ele é o cara ele é filho de Uri, da descendência da família lá, da tribo de Judá, e ele é o que é inspirado para fazer o primeiro tabernáculo, né, para Moisés, para ele construir o primeiro tabernáculo e ter o lugar de adoração a Deus. E aí eu gostei muito do nome, eu falei, nossa, nome diferente, marca e vou usar ele, que é bom que já tem uma história para contar sobre o nome, né? E Ah, trazer um legal. pouco como essa questão, então traz um pouco da palavra também de Deus para todo mundo que
tem essa curiosidade, né? Ou senão o próprio Google, como dizemos, o Dr. Google responde numa pesquisa breve, né? Legal, muito bom, muito bom. E aí essa questão então do envolvimento, né, do arquiteto, como a gente está aqui falando sobre esse tema, conta pra gente como é que funciona isso lá no seu escritório, se desde o começo você já tem um acompanhamento, ou depende, né, de como o cliente fecha com você, como é que funciona isso? Eu digo que hoje, assim, né? Agora, até mais nessa questão do isolamento social, né? As formas mudaram. A gente já tinha, né? Desde então, desde que eu trabalhei em grandes empresas de arquitetura, a gente copia um pouco o que a gente aprende dos grandes, né? E aí a gente vê que tem que ter certos processos e protocolos para a gente poder operar de uma maneira mais eficiente, né? Para a gente ter uma entrega melhor para o cliente, satisfazer ele da melhor forma e, ao mesmo tempo, a gente minimizar os nossos retrabalhos, né? E muitas das vezes a gente perde um pouco de tempo tendo que refazer algo que não pensou direito ou que o cliente, a gente não conseguiu observar do cliente aquela visão que ele estava querendo melhor da arquitetura, né? Que ele esperava, a expectativa dele para ser suprida. Então, eu sempre procurei me modelar nos escritórios que eu trabalhei e, ao mesmo tempo, também criar o meu próprio modelo de negócio, né? Que, querendo ou não, quando a gente abre um escritório de arquitetura, é uma empresa, né? E a gente, além de arquiteto, né? Como arquiteto, a gente sai da faculdade meio formado, como só desenhar espaços e criar, né? Coisas novas, bonitas, etc. Mas a gente começa a ter a visão de como trabalhar da melhor forma, né? Como a gente pode entregar as coisas, o melhor produto, né? O produto da arquitetura que, de fato, no finalmente seria a obra, né? Concluída. Então, assim, eu já tinha que aí entra em todas as espécies, desde o estudo preliminar, todas as fases, né, de projetação, né, o processo de projeto, desde o estudo preliminar, aí junta com o anteprojeto, o projeto de aprovação, e aí depois aprovado na administração pública, a gente vai pro executivo de detalhamento. Mas isso no caso, né, aí no caso que precisa de uma administração, né, de uma aprovação, ou seja, de um órgão, e no caso das clínicas de vigilância sanitária, ou se for uma edificação, uma casa, né, de maior porte, a central de aprovações de projeto aqui em Brasília ou a prefeitura nos outros estados. Né, sempre tem um departamento de arquitetura e urbanismo para isso. E no caso de arquitetura de interior, que a gente faz muito assim, né, também, a gente pula essa etapa de aprovação. A aprovação é só do cliente, né? Então a gente vem claro, salvo se tiver alguma acréscimo de área na casa, né, ou no comércio. Mas a gente faz direto do estudo preliminar, pula essa etapa de aprovação na administração para ir para o executivo e detalhamento. Né? Então aí entra a parte do envolvimento, né? A gente tem que estar envolvido para poder saber, além de tudo, o que está acontecendo, porque muitas das vezes eu desenvolvo a concepção da ideia e passo para os colaboradores. Ou, às vezes, tem colaboradores meus que já têm um certo tempo de treino, sabe como é que eu trabalho, eu deixo na mão dele, passo o escopo, né? Muitas das vezes, antes de fechar, eu já tenho uma breve entrevista para saber, a gente tenta dimensionar a complexidade do projeto, né? Como é que vai ser esse desenvolvimento, o perfil do cliente, como que a gente vai conseguir a demanda dele, né? A demanda. A necessidade, né? Justamente essa necessidade que a gente precisa satisfazer, né? E muitas das vezes tem que captar isso numa breve entrevista para a gente conseguir traçar o grau de complexidade que vai ter de desenvolvimento de projeto, né? Se é aquele cliente que é muito detalhista, que vai nos mínimos detalhes, se não aquele que para ele ver o todo, está muito bom, né? Então, assim, a gente tem um perfil que a gente traça para poder até ter o orçamento de projeto da melhor forma, né? Até para a gente também ter esse trabalho e não estar pagando para fazer o projeto, né? Que é muito importante, né? A gente tem que gerar lucro, querendo ou não, para as nossas empresas. Então, a gente tem que se envolver desde o início. Eu gosto muito de psicologia, eu tenho amigos psicólogos que eu tento conversar com eles e ter uma consultoria para a gente poder traçar o perfil do cliente da melhor maneira, né? Então, a gente vê certos aspectos e, muitas das vezes, o que ele de fato quer, né? Fazendo uma reforma, ou construindo uma casa. Exato.
E isso é muito interessante porque começa do começo mesmo, né? O envolvimento começa a partir do primeiro contato que o cliente tem conosco, né? Com os profissionais. Então, a partir daquele momento já começa a empatia, já começa ela se soltar mais, né? Porque tem que se sentir à vontade. Porque a gente vai estar ali construindo, projetando a casa, né? Às vezes é uma clínica, é corporativo, mas muitas vezes é residencial, né? E ali já começa esse envolvimento, não é? Eu falo para os clientes, olha só, o arquiteto é como se fosse um namorado ou uma namorada, né? Você tem que ter uma certa intimidade para você poder falar, expor um pouco da sua vida, do seu mundo, para a gente poder conseguir construir aquilo que você tem como expectativa. Muitas vezes a gente tem que tirar da cabeça do cliente a visão que ele tem, né, para a gente materializar esse espaço para ele sentir o quê? Se sentir seguro, confortável, se sentir ali naquele espaço de aconchego, né? Eu estava conversando com um cliente semana passada, eu falei, cara, a sua casa você tem que ser o seu ninho de paz e amor, você está carregando aquela mochila dos problemas do dia a dia, chegou na porta dela ali no tapetinho, você jogou sua mochila, entrou em casa, nossa, é o meu lar, né? É e aí verdade. a gente vê a derivação do lar, né? Lar vem de lareira, que é o aquecimento, é o calor, né? A gente precisa sentir esse certo aconchego, aquele abraço, né? Como se a casa estivesse te abraçando, né? Exato. Ou o lugar que você trabalha, né? Então a gente tem que criar esse ambiente, né? Que é propício. Exato. Eu vejo que as pessoas estão sentindo isso na quarentena, né? Muitos que ficam aí em casa estão sentindo, nossa, tem que mudar aquilo, tem que fazer aquilo, nossa, esse sofá não é tão confortável. Então são muitos detalhes na arquitetura que fazem a diferença. E eu não estou falando dos detalhes, que tem que ser o melhor e o mais caro. Não, tem coisas, né? Eu falo para todo mundo. Simples, né? Na mudança simples. Exatamente. Na primeira, ou na segunda, ou na terceira conversa do cliente, eu consigo ter um orçamento base, que é o principal, né? E a gente tem que ter esse envolvimento financeiro, porque é onde que dói o bolso, né? Então, eu falo muito para o cliente, não, você tem 500 mil? Cara, 500 mil é só para casa, ou é para casa, o paisagismo, a iluminação externa, interna, o imobiliário, a marcenaria fixa, os elementos decorativos, os seus talheres. Eu vou até o final, por quê? Porque ele tem que ter essa dimensão, né? A gente tem que, nós, né? A importância dos arquitetos é a gente dar um nível de dimensionamento para a pessoa saber se ela não vai quebrar ou não no futuro. Né? Você está construindo. E não ser frustrante, né? Tanto para o cliente quanto para nós profissionais também, né? Porque a gente idealiza ali um desenho, um projeto, junto com o cliente, e a gente quer ver aquilo sair do papel, né? Então é algo. E é isso, é o envolvimento, é todo mundo junto, é querendo que aquilo seja real, que aquilo seja construído, né? Então esse planejamento financeiro é muito importante. A materialização tem que ser concreta. E aí são coisas que eu prezo na empresa, e até são os valores, é a ética, a transparência, a verdade, principalmente a beleza, né? A gente quer que as coisas sejam bonitas. Quem não gosta de olhar um negócio e falar, nossa, coisa bonita? Todo mundo, né? É inerente à nossa natureza como ser humano fazer com que a coisa queira que seja bonita, né? Tanto que a gente tem essa busca pela beleza o tempo inteiro, desde os primórdios da humanidade. Só que quando você tem essa noção, e é aí que eu vejo o papel fundamental do arquiteto é de se envolver. Você tem que ter um envolvimento tanto com os seus parceiros de negócio, que aí eu falo que são os fornecedores, a sua equipe de projeto, você tem que entender como é que cada um funciona para você saber o perfil, se o cara é melhor de fazer projeto executivo, se ele é melhor de fazer a maquete 3D, se ele é melhor de conceber ideias, né? Se ele é melhor de liderar e deixar ele girando o negócio para você enquanto você está fechando o negócio. Né? Então, você tem que ter essa habilidade, que é uma habilidade inerente ao arquiteto, também dessa percepção humana, até mesmo para a gente poder satisfazer o cliente da melhor forma. Então, você tem que perceber se o cliente tem um hobby adequado, que ele gosta de fazer aquilo, né? Ele gosta de cinema. Nossa, ele vai querer um home cinema gigante na casa dele. Ou senão, não, ele gosta de tocar piano. Então, prioriza colocar uma iluminação sobre o piano dele. E é engraçado que até nas pequenas coisas, né, Roberto? Na hora de apresentar, eu tenho todo cuidado. A cliente fala que gosta de vinho. Eu faço questão de botar uma garrafa de vinho lá para o cliente sentir bem. Eu gosto de jogar cartas. Coloco até o baralho em cima em cima da mesa. Gosto de alguma coisa, né? Então, assim, flores. A gente faz questão de botar flores. Então, tudo isso vai fazendo, né? Vai dando esse encantamento e trazendo de novo a palavra envolvimento.
que hoje a gente está realmente falando sobre esse envolvimento, que é o cuidado que nós profissionais temos, né, com cada cliente, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente tem que ter esse cuidado. Você falou uma palavra que é fundamental, é um cuidado. Quando a gente pega essa palavra de cuidar, quando você entra em casa, você está sentindo a segurança, o conforto, você se sente cuidado por aquilo que você tem. E é um cuidado consigo mesmo, aquilo só está refletindo em você. Ou seja, o seu investimento no seu, você está tirando o seu capital, né? Eu digo para também que a arquitetura é como se fosse uma roupa, só que uma roupa que ela dura muito tempo, e aí você vai viver. É um grande investimento, né, Roberto? Eu digo assim, ela não é um sabonete que você vai no supermercado e compra a todo momento, que você não precisa, né? Que acaba rápido, né? E acaba rápido. Então, é um produto de longo tempo, né? Ele dura no mínimo 10 anos com poucas manutenções. Aí já começa a poder ter mais manutenções, né? Em Nova York, por exemplo, eles têm uma lei que a manutenção predial é de 5 anos. Ou seja, aqui no Brasil, a gente começa, os prédios em Brasil começaram a fazer reforma depois de 40, 60 anos, por necessidade, mas é por uma falta de conhecimento, né? Aí voltando à Bíblia, diz que na Bíblia está escrito, o povo perece por falta de conhecimento. Então, ou seja, quando a gente não sabe, a gente peca por não saber, né? Mas a gente peca na ignorância. Agora, quando você começa a saber e você não faz sabendo, aí você já está pecando mesmo, feio, aí o negócio está, né? Então, como a gente, como arquiteto, a gente estuda para isso, a gente desenvolve, né, todos os nossos processos protocolos para a gente fazer o melhor, entregar o melhor, é bom também avisar para o cliente e saber, por isso a importância do envolvimento. Quando a gente se envolve com os nossos fornecedores, o meu fornecedor de esquadria me ensina praticamente tudo que eu preciso, né? Se a esquadria A vai funcionar de uma forma, a B vai funcionar de outra, a C vai ser de outra, o vidro que vai vir tem todos os tipos de vidro, aí o vidro A é para uma coisa, o vidro B para outra, o vidro C vai funcionar de uma outra forma. E isso é importante, né, a gente saber para a gente poder passar para o cliente, que é a ponta, ele não sabe, ele não tem necessidade de saber, ele não precisa daquilo. Às vezes ele trabalha com ações, trabalha com... um desenho muito técnico, né? Que não tem porquê ele se preocupar. E também a gente, como arquiteto, às vezes não consegue saber de tudo. E é aí que tem a importância do envolvimento, né, com os parceiros, seja, né, os fornecedores de mobiliário, esquadrias, marcenaria, serralheria, o pessoal da equipe de obra. E voltando até a prima linha, pô, quão é importante a gente ter se conhecido, colegas de profissão, né? A gente se conhece numa visita à fábrica, lá na fábrica a gente começa a entender todo um processo de produção, começa a ver, pô, tô com o telefone dos engenheiros lá até hoje, converso com eles de vez em quando aí, como é que estão as coisas pararam e tudo mais. Por quê? Porque isso é importante, esse envolvimento com as pessoas e saber quem é quem, né? Porque num momento de urgência, e aí isso eu te falo por experiência, que quando eu estava na minha empresa antiga, a RG Arquitetura, eu fui chamado para gerenciar as obras da DUF, do Tifri, que são as lojas de Duty Free, nos aeroportos, aqui em Brasília, Natal, Goiânia e Cuiabá. Uhum. Eu fiquei lá desde 2014, paralelamente operando alguns projetos, os que mais me chamavam, assim, né, a atenção que poderiam gerar, né, visibilidade. E lá, no aeroporto, é um sistema de obra muito mais complexo, porque você tem a segurança aeroportuária, você tem a parte comercial do aeroporto, aí você tem que lidar com a parte comercial da DUF, você tem que lidar com a parte de gerências operacionais do aeroporto, ou seja, as operações aéreas todas, que é o Comando de Operações Especiais que eles chamam, né? O COI. Então, você tem que operar o pessoal do credenciamento, você tem que operar com o pessoal do... Então, assim, você tem uma gama de pessoas, que aí você entra na parte do relacionamento humano e que você tem que ter o conhecimento de cada um que pode te ajudar a sua obra andar. É um grau de complexidade maior, assim como também são os hospitais também, principalmente por causa dos enfermos, né? Tem Só que nos aeroportos em si, eu fiz a questão de conhecer cada pessoa que pudesse me ensinar no credenciamento, quem que era o CEO lá do comercial da Inframérica, da Infraero também, em Goiânia e Cuiabá, quem que era o pessoal do sistema de segurança, quem que era o chefe da segurança. Aí tinham 3 chefes. Por quê? Porque muitas das vezes é de madrugada, e aí você tem o credenciamento. O credenciamento lá você só entra se for o cara limpo. Você não pode ter ficha na Polícia Civil, Federal, você não pode ter nada, né? Você só trabalha no... Por quê? Porque se você tiver um histórico, provavelmente eles não têm um nível de perdão muito elevado. Então, assim, cara, se você já errou na vida, é melhor aqui não, porque é uma área de segurança. Um estiletezinho desse que fica lá jogado na área
restrita, a área restrita é aquela depois do que você passa do raio-x. Cara, um estiletezinho, um parafuso, uma chave de fenda pode virar uma arma dentro do aeroporto, e o cara, dentro do avião. E aquilo lá, o cara pode roubar avião, matar a vida das pessoas, ou seja, entra numa dimensão de segurança muito maior. Então, você tem que ter esse controle, normal, né? Então, por exemplo, chegava um cara que já tinha... Antes, e aí a gente entra no outro envolvimento. Você tem que se envolver com os tempos de obra, né? Por exemplo, você tem uma carga para chegar de um caminhão que está vindo lá de São Paulo. São as luminárias do aeroporto. Aí você pediu o credenciamento há 20 dias. Eles mandaram lá a placa do caminhão, a cor do caminhão, o motorista que vai. Chegou na hora, acabou que a empresa terceirizada, contratada para fazer o serviço de entrega das luminárias, o cara passou mal, não estava, não sei o quê, e o caminhão que eles tinham credenciado não podia. Pô, chegou lá na hora com o outro, e ele tá me ligando no celular, bicho, como é que eu entro aqui? Como é que faz? O cara não tá deixando entrar. Aí eu tenho que me mandar na hora o RG, a placa do caminhão novo, sei o que, eu tenho que ir lá muitas das vezes, lá na onde que tá a porta, para falar com o segurança que está na hora, para eu poder ligar para o chefe da segurança, para ele falar, bicho, como é você? Eu te conheço, já sei quem eu estou lidando, a gente já, né, já conversou aqui pelo aeroporto, sei quem é você. Eu vou liberar dessa vez, tá? Mas da próxima, por favor, não se repita. Ele vai estar sobre a sua responsabilidade. Estou anotando aqui. Qualquer coisa que acontecer no período que ele estiver aqui, eu posso te responsabilizar. Ok, ok. Aí você tem que ter esse conhecimento. Você falou, né? Exato. E ao mesmo tempo, o cara do chefe da segurança, você tem que ligar para o cara do credenciamento, aí você tem que conhecer o chefe do credenciamento do aeroporto para ele falar, ó, sou eu de novo, às vezes, né? Porque, querendo ou não, é recorrente, né? Como esses fornecedores, muitas das vezes, são terceirizados, né? Principalmente motoristas, de ônibus, caminhão, são terceirizados, as pessoas vão meio sem a noção que tem esse risco de vida, né? Esse risco de poder, de causar um grande acidente, matar vidas. Né? Então a gente tem que ter toda uma habilidade psicológica para deixar o cara calmo, porque às vezes é 3 horas da manhã já está cansado. Sim. Entendeu? E aí você tem que se envolver com ele, e aí a gente volta para o se envolver, por quê? Porque você tem que se ligar a ele emocionalmente, você também tem que colocar um pouco, você já está trabalhando ali há dias. Ter paciência, então, né? Tem que ter uma paciência de Jó, assim, para você poder se conectar com ele na hora e ele ser parceiro seu. Ele virar seu parceiro, ele não entende, tudo bem, eu vou ali tomar um cafezinho. Muitas das vezes eu paguei cafezinho para os caras, não, toma aqui, pega ali, vai comer um salgado, você deve estar com fome. Sabe? Porque senão ele não te ajuda a fazer. E isso depois que eu tive essa experiência, foi de 2014, 2017, eu levei para o canteiro de obras das casas mais tranquilas, né? Que querendo ou não, uma hora de casa não tem tanto risco, né? Assim, você tem o risco da equipe estar trabalhando, né? Mas você começa a gerenciar melhor tanto os projetos quanto as obras. Né? Aí você passa a entender muito mais o ser humano pelas suas necessidades. Que eu também uma vez vou ficar resfriado, outro dia eu vou estar com dor de cabeça, outro dia eu posso estar super alegre, feliz e contente. Isso às vezes até incomoda, dependendo do jeito que você está se colocando. Né? Então você começa a ter um processo tanto de mudança interior como exterior, como lidar com as pessoas. E aí você começa a se envolver melhor tanto com o seu cliente, né, que é ele que tem que sair super feliz, é claro, que quanto mais feliz, né, mais ele vai falar melhor da gente, e também tem que ter um processo de verdade e transparência com todas as outras pessoas, tanto seus colaboradores quanto seus fornecedores, né? Então são 3 envolvimentos aí que são básicos. O da sua equipe pessoal de trabalho, seus recursos humanos, a sua equipe de obra, que vai fazer também a obra, que faz parte do seu recurso humano, os seus fornecedores e o seu projeto, cliente. Né? Também quem está fazendo o projeto, né? Claro, porque eles que vão tocar. Muitas das vezes eu não consigo, às vezes, fazer tudo. Queria eu, né, chegar lá, sentar... Uma pergunta que eu queria fazer para você, até sobre essa questão dos projetos. A sua equipe vai muito em obra? Como é que é? Assim? Eu faço questão. Isso é muito legal, né? Isso de levar as pessoas nas obras, a gente consegue ver a importância desse envolvimento da pessoa entender como funciona realmente no local e a gente poder projetar até muitas vezes melhor. A gente vê, pode projetar dessa forma, que a gente não faz assim, vai ser melhor, né? Isso também é legal, né? A universidade forma a gente, eu vejo assim, um pouco cru para a realidade da materialização para a obra. Muita teoria e pouca prática, né?
essa teoria é importante para a gente como formação, para a gente saber a história, por que existe arquitetura e urbanismo, e para que ela é importante. É fundamental, até para a gente conseguir ter o nosso conceito, a gente conseguir desenvolver a nossa capacidade de raciocínio lógica e a nossa capacidade artística de criar, né? Que é o elemento fundamental entre juntar a arte e a técnica, somos para nós arquitetos, né? Entendeu? Então, eu vejo assim, claro que outras pessoas autodidatas e pessoas assim que têm uma inteligência, né, que conseguem, engenheiro, tenho amigos engenheiros que são ótimos para projetar, porque eles têm uma visão também de arquitetura, né? E todo mundo de médico, arquiteto, engenheiro, inventor, todo mundo tem um pouco, né? Querendo ou não, a gente hoje em dia é curioso, consegue desenvolver, né, essas habilidades. Mas hoje não a internet está aí passando tanta informação, né? A gente para exercer, tem que ter o diploma, tem que ter o registro no CAL, enfim. Mas é legal a gente ter essa base, né? Mas também a gente tem que ter o lado empresarial, que é onde que a gente vai alcançar as pessoas e materializar. E ter essa noção. Em obra, principalmente, é onde que a gente mais aprende, porque a gente começa a ver coisas que não dão certo projetando. Teve uma pergunta aqui, Roberto, de seguidor falando aqui. Você acha que do envolvimento com outros arquitetos sobre os projetos? E é exatamente isso, né? De ter o envolvimento de quem está lá desenhando, projetando e quem está lá indo na obra, né? Exatamente. E tem que ter essa troca. Aí vem o envolvimento. Você tem que trocar figurinhas. Para quê? Para você aprender com as pessoas, que as trocas, né? As trocas de vivência, experiência, elas te constroem também. E a nossa memória é formada por emoção. Então a gente vai lembrando daquelas coisas. Nossa, teve uma vez que eu errei dessa forma e um parceiro chegou e me ajudou. E aí foi de uma noite, do dia para a noite, a gente conseguiu resolver o problema e entregar uma obra no prazo. Entendeu? Então, assim, são coisas que vão ficando por quê? E aí eu digo muito dessa questão até do envolvimento com o fornecedor, que são parceiros, né? Você começa a ver, cara, quando você precisa, às vezes você está no controle todinho, tá tudo certo, tá tudo no prazo. Mas tem às vezes que aperta, um atrasa, aí o outro já não consegue entrar, o outro vai não sei o quê. Aí você tem que fazer a ligação para todo mundo para poder falar, olha só, eu vou precisar de você desse jeito, desse aqui, você conseguir para mim apertar mais um pouco o prazo, para na hora que ele entregar atrasado, você entregar junto e a gente já consegue terminar de montar a bancada com armário, sabe? Então são coisas, se você não tiver esse envolvimento com seus fornecedores, seus principais parceiros, e aí ao longo do tempo você vai eliminando alguns, né? Porque uns falham, outros não querem honrar com compromisso, enfim, mas que são seres humanos também, e muitas das vezes estão passando por suas dificuldades momentâneas, que lá na frente eles se regeneram e aí vem com uma nova, não, eu estou com uma nova proposta de trabalho, me perdoa por aquele acontecimento, foi uma coisa pontual, você entende, dá mais uma chance para ver se o negócio anda, entendeu? Então é muito importante a gente se envolver dessa forma, porque a gente sempre precisa, né? Eu não consigo ser o Roberto arquiteto, empresário, marqueteiro, peão, servidor de café, né? O decorador aí das flores, quando o cliente gosta de flor. Eu não consigo fazer toda hora um estudo preliminar e soltar um executivo. A gente sozinho, a gente não consegue fazer nada. E é por isso essa necessidade de a gente estar sempre envolvido com todas as partes. Tem que ter paciência também, né? Porque teve uma outra pessoa aqui que comentou, gostaria de uma equipe, todo começo é difícil. Realmente, é difícil. E a gente vai errar, vai acertar, vai errar de novo. E tem que ter calma, né? Teve um outro comentário que já tá lá em cima, mas eu li também, que a gente não é obrigado a saber de tudo, como você falou, né? Então, a importância de ter uma equipe, de ter parceiros, e de ter essa humildade mesmo, né? De falar, olha, não sei como faz, como funciona, né? Ou ligar para parceiro, não é? Não, essa coisa que ele falou aí, o começo é sempre difícil, mas sempre vai ter um certo nível de dificuldade, por mais que esteja redondo, por mais vão aparecer pessoas novas, vão aparecer gente nova, vai aparecer pessoas que botam dificuldade, vai acontecer problemas, sabe? Que você tem que ter só uma resiliência, uma resistência mental para você saber lidar com a dificuldade do momento, né? Você chegar e colocar na hora e falar, opa, peraí, aconteceu isso, tá? A sua cabeça já tem que ser de uma resolução de problemas o tempo inteiro. Nossa, aconteceu isso, tá? Como é que eu faço para resolver? Tem que resolver dessa forma. Não, então beleza. Então já está resolvido menos um problema. Já está resolvido, não. Agora, se não resolveu, vamos ver como é que ele vai resolver. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, vai para baixo? Não, não dá. Espera mais um tempo, liga para outro parceiro, vê se ele consegue cobrir esse que não vai entregar, de repente, uma pedra no prazo. Entendeu? Então, assim, são vários... A gente, como arquiteto, eu vejo assim, a gente tem que ser resolvedor de problemas. Quanto mais resolvemos problemas, mais você vai ganhando.
né? Vai ganhando o quê? Vai ganhando visibilidade, vai ganhando sua frente de trabalho, você vai aprendendo e resolvendo problemas tanto internos quanto externos. Muitas vezes nós também temos problemas, né? São problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas com amigos. Então, quanto mais você vai resolvendo seus problemas, mais também você vai conseguir resolver os problemas dos outros, né? Que é principalmente, você só consegue resolver uma coisa do outro, muitas das vezes você já passou por aquela experiência. Né? Então, assim, se você começa a ter uma visão, cara, eu vou resolver da melhor maneira, pronto, sabe? Ah, que fulano não entregou no prazo. Pô, beleza, não entregou? Você anota Vamos aqui. pensar o que dá para fazer agora, né? Sim, ou eu resolvo, muitas das vezes já, cara, não entregaram o que eu pedi no momento que eu precisava. Cara, a entrega é amanhã, 8 horas da manhã. Então, putz, eu já vi que ele vai enrolar, porque já deu uma desculpa, que isso, que aquilo. Infelizmente, eu boto a mão na massa, muitas das vezes, termino de fazer, vira uma noite, a gente dá um jeito, né? Desmarca um compromisso a dia, não sei o quê, para que a gente faça aquele tempo honrar com a nossa palavra. O contrato, a gente só tem um contrato justamente para honrar com a nossa palavra, para a gente falar, ó, o que eu vou entregar para você é um estudo preliminar, nesse estudo vai ter planta baixa e imagens 3D, depois eu vou te entregar um projeto executivo que se aprovou, e esse projeto executivo vai ter planta baixa, vai ter paginação, vai ter teto, vai ter iluminação, vai ter mobiliário, vai ter esse e aquilo, detalhamento de cada área, beijo e tchau. Pô, se eu não entrego aquilo que eu falei que eu ia entregar, pô, já tô descumprindo com a minha própria palavra, ou seja, minha palavra é um vento? Não. Para isso a gente criou o contrato social, justamente só para certificar que aquilo vai ser feito, né? E quanto mais você fizer, e muitas das vezes a gente entrega mais, você tem um prazer de satisfazer o cliente. E muitas das vezes parceiros entregam para a gente mais, ajudam a entregar, né? No atendimento, muitas vezes você leva na loja, você vê aí, só reparo, você repara, chega lá, tá o Tony, sabe, tá o Hugo, muitas das vezes, tá o meu consultor de vendas lá, o Dias é um amor de pessoa, chega lá, às vezes eu tô atrasado, eu falo com ele, cara, espera um pouquinho, chega lá, o cliente tá mais feliz do que eu, né, porque eu tava atrasado, ele não, fica tranquilo, o Dias me atendeu aqui, tá super bem. Exato. Esse envolvimento, né, que a gente fala também, né? O envolvimento, ele mesmo já cria uma atmosfera, né? Querendo ou não, o espaço, o ambiente que a gente cria, que a gente projeta, né? A gente tem essa visão, a coisa tem que ficar desse jeito. Aí faz um 3D, porque a pessoa não consegue visualizar muitas das vezes, né? A gente fala, ó, vai ficar desse jeito. O espaço, ele vai ser uma atmosfera, né? A atmosfera de viver. Então, muitas das vezes, isso é importante. O seu parceiro de negócio está criando esse espaço, esse espaço-tempo, né? Enquanto você não chegou, ele está lá atendendo a pessoa, já mostrando um produto que tem. Às vezes você já mandou o projeto para ele, já sabe o que ele tem que mostrar. Né? Então ele vai adiantando o seu lado também, porque muitas vezes, né, a gente não tem controle sobre toda a vida, né? Então, às vezes, acaba fazendo uma reunião, chega outra, isso aqui a pessoa está resolvendo. E isso é muito importante também, né? Esse grau de envolvimento, você saber que você pode contar com a pessoa. Por mais que, ó, estourou uma bomba aqui, o cano de esgoto estourou na obra, eu vou me atrasar porque eu tenho que resolver, eu tenho que passar na loja para pegar um outro duto, né, fazer a encomenda, ou vai demorar porque eu estou negociando o preço aqui com alguém, então, enfim, né, a pessoa, você tem que sentir essa confiança, essa parceria na outra pessoa, que isso é muito importante. Graças a Deus, desde que eu me formei, desde que eu comecei a até atuar sozinho, a gente vai criando esse relacionamento, né, com as pessoas que você sabe, pô, pessoa, eu vou mandar o projeto para ela, eu já mandei mais ou menos quais são as coisas que eu quero, ela vai mandar o orçamento para mim e eu já sei o que vai estar tudo certo, vai estar, às vezes, uma coisa ou outra falha. Sim, assim como aconteceu, na última, penúltima, repenúltima, antepenúltima obra de uma clínica. Foi falha minha. A gente falha também. Eu falhei num desenho de marcenaria. Era uma porta que ela devia vir um pouco para frente, então ela não ficou alinhada com a bancada. Aí eu olhei e falei, nossa, que... Chamei o pessoal da marcenaria, super parceiros. Falei, nossa, o erro foi meu, o que eu tenho que pagar? Não, fica tranquilo. Você é nosso parceiro, você sempre está colocando a gente com obra, a gente conserta isso aí para você, numa boa, a gente não vai te cobrar nada. Falei, ótimo, maravilha, porque eu já estava pensando, nossa, eu já vi os R$ 500 saindo do bolso ali, entendeu? Mas não, é parceria. O cara falou, não, relaxa, fica tranquilo, isso aqui acontece, é normal, isso aqui pra gente é corriqueiro, a gente vem consertar aqui e tá tudo ótimo. E sim, de um dia para noite já estava lá, prontinho, o móvel, certinho, funcionando, perfeito. Legal. Mas por quê? Porque eu criei essa relação, nós criamos, né? Tanto eles como foram abertos, quanto eu também. Né? A gente se une. Se a gente não se unir para fazer o negócio acontecer, isso é nessa escala micro, né? E aí, refletindo para o Brasil agora, se o Brasil todo se une, é o melhor, né? A gente com certeza.
o Brasil sem isso, a gente já tinha até disco voador desenvolvido lá no ITA, né? Mas a gente ainda tá engatinhando. A gente vai conseguir sim, viu? E aí cada um fazendo sua parte, né? Eu ia contar, era de um engenheiro, que eu fiz até uma live aqui, e ele estava me contando que ele recebe lá projeto de 3 arquitetas específicas, e ele sabe exatamente qual é o jeito de projetar, né? Então é isso, você vai criando uma sintonia, um laço, um envolvimento, que aí a pessoa já sabe até a forma que vai projetar, como vai ser aquele tipo de acabamento, né? Como é a leitura do projeto. Porque é muito engraçado, às vezes, eu faço muitas obras que os clientes acabam fazendo com um mestre de obra, né? Não contratam um engenheiro e tudo. E coisa pequena, rápida ali, mas vem e me fala, ai, dona Amanda, como é que é aqui que lê o projeto? Aí você tem que ter toda a paciência do mundo de explicar para ele, você se envolver, porque você fez o projeto. Você já está envolvido com aquele negócio, né? Então você não pode perder a paciência com o mestre de obra ou perder paciência com as pessoas, né? Porque é isso, eles geralmente pegam projetos de várias pessoas e às vezes é uma forma de projetar diferente da sua, da outra colega, né? E por aí vai. Mas se a gente tem esse envolvimento, esse entrosamento, quer fazer parte, quer que o projeto esteja sendo executado da melhor maneira possível para ficar igual o projeto, né, que o cliente ali aprovou. Então, esse o ideal, né? Esse é o ideal, esse é o ideal. A gente está sempre participante ativo, né? Dentro da obra, dentro do projeto, dentro dos fornecedores. Eu tenho uma agenda, né? Que eu tento cumprir ela semanalmente. Então, eu sempre, além de ter o tempo de projetar, o tempo de atender cliente, o tempo de fiscalizar a obra, né? O tempo, às vezes, de administrar uma obra, e o tempo de ir atrás dos fornecedores certos. Fazer a propaganda, né? Fazer o marketing, tudo isso. Fazer o marketing, fazer o cafezinho, né? Arrumar o escritório, limpar e tudo mais. Eu tento deixar um tempo para visitar os fornecedores e conversar, para saber como é que eles estão, porque querendo ou não, são vidas, né? São vidas, tem família, tem o dia a dia deles, né? Tem o nível de vendas, né? E a gente quer ajudar também, né? Cada uma legal, muito legal. Querendo ou não, a gente precisa saber disso, saber como é que você tá, por quê? Porque são vidas, né? Uma hora a gente se vai. São relacionamentos, né? Que a gente cria, né? A gente cria. Exato. Que a gente vai ao longo do tempo, sabe? Às vezes a pessoa, não, só queria saber como é que você tá, meu, tá tudo bem, tá tudo ótimo, então tá bom. Como é que tá de projeto? Tá bom, então tá ótimo. Você tá vendendo muito, eu tô vendendo muito, que bom. Então, lindo, beijo e tchau, sabe? Assim, só para saber se a pessoa tá bem. Que isso faz parte, né? E alguém perguntou aí em quanto tempo você faz uma parceria, acho que é a Regina Monteiro, se não me engano. Ou seja, depois que formou, qual o seu prazo de ter equipe boa? Então, isso é muito relativo, né? Você pode ter uma sorte de encontrar uma equipe boa, um bom mestre de obra, com uma equipe que ele tem já, que ele já trabalhou junto. Que muitas das vezes a gente tem uma equipe que ele traz o tio, o irmão, né? E aí você já entra, é uma outra família que você está entrando, você tem que ter uma habilidade para lidar ali diariamente, para você fazer com que a obra aconteça. E eles vão ter problemas? Vão morar longe muitas das vezes, vão ter dificuldades, vai ter isso, vai ter aquilo, mas é a maneira como você lida no dia a dia e vem na questão do início da palavra liderança, né? É como você lidera essas pessoas, que elas pessoas vão te atender bem ou ruim. Então, se você tem uma boa, seja oratória, ou uma forma de convencimento, ou uma forma de você conversar, que as pessoas se sintam seguras e confiantes com o que você tem para oferecer, e você desenvolver e ensinar. Muitas das vezes, a gente, como arquiteto, a gente tem que ensinar. Eu estou com o mestre de obra, eu tenho um negócio específico para fazer numa obra, numa casa, e ele falou, ô doutor, não sei fazer isso não, fica tranquilo, que eu vou te ensinar. Ou seja, muitas das vezes as pessoas não têm o conhecimento de leitura de planta. E você tem que ensinar para ele, ó, isso aqui é uma parede, aqui são esse símbolo aqui, porque ele tem o conhecimento de chegar lá e saber fazer. Não, você precisa de tomada 30 centímetros de altura, beleza. Aqui, porque ele não sabe ler o projeto. Ele sabe entender o que você quer. Aí você tem que ir lá explicar, não, o que eu quero é isso. Tem muitos projetos, eu já fiz obras, principalmente de interior, que nem o executivo eu fiz. O executivo eu fiz na obra. Porque não precisava, né? Aquela coisa, vou economizar aqui no executivo, porque o cliente quer um negócio mais econômico, e vai ser tudo econômico, eu vou economizar meu trabalho também, porque eu vou lá na obra e marco, acabou.
eu vou tocar a obra desse jeito, eu sei, o executivo está na minha cabeça. Então vou lá, marco para ele, ó, vai ter um ponto de tomada aqui, vou ter outro aqui, vou ter daqui, esse aqui vai ligar com o teto aqui, vai acender ali, aqui, beleza, eletricista? Beleza, fechou, sei fazer, tá tranquilo. O outro pintor não, vai pintar esse aqui, vai pintar aquele ali, e beleza, vai ter um mármore aqui, a gente vai botar depois, essa cuba aqui vai ser instalada desse jeito. Aqui, cara, acabou, você não precisa mais. Eu fui lá, já tirei as medidas com ele, marquei. Cara, ele sabe executar, ele não sabe ler planta, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter essa habilidade até na hora da leitura do cliente, para a gente poder entender que ele está precisando, né? Ele não quer um projeto de casa de 30 mil reais, ele quer só a ideia do projeto que ele vai desenvolver. Ele sabe, ele tem noção, já construiu várias casas, sei o quê. Então tá, então o seu valor eu vou cobrar só isso, porque com isso você resolve. Beijo, tchau, foi um prazer. Aí se você quiser um acompanhamento de obra para tirar certas dúvidas, o preço é tanto e acabou. Nós, como arquitetos, somos prestadores de serviço. Né? O servir, a gente está servindo em primeiro lugar. Né? Então a gente tem que servir da melhor forma. E o nosso serviço é entrega de produto material que seja um monte de calhamaça de folha, um monte de desenho técnico, a pessoa que sabe ler vai entender como construir, né? E um serviço de olhar, pô, olha só, acho que teve uma falha aqui na leitura do projeto, na verdade, essa iluminação não é aqui, é mais 20 centímetros lá, não, mas como é que você sabe isso? Não, porque eu que criei, então eu sei que está errada a medida, tira a medida lá. Realmente está errada a medida, está faltando 20 centímetros lá. É porque quando a gente sabe. E aí eu me lembro de uma outra experiência da Dufry. A Dufry, ela tem a concessão da Hudson, né? O grupo Hudson, ele foi criado em Nova York, New Jersey, quer dizer, e a Dufry tem a concessão mundial para poder operar a Hudson aqui no Brasil e no mundo. Enfim, a Hudson é aquele você compra revista, livro, né? Todos os que tem. E aí veio o vice-presidente, ele era um dos fundadores, ele veio aqui em Brasília verificar como é que a loja tinha sido construída, né, como é que ela tinha ficado receber a loja praticamente para olhar, que era um conceito novo, que estavam reorganizando todas as lojas da Hudson no mundo inteiro, e Brasília estava sendo um dos primeiros lugares a serem instaladas essas lojas, nesse novo conceito. Né? E aí ele veio aqui, como ele já tinha feito esse conceito nos Estados Unidos, tanto no Oeste quanto no Leste, então ele sabia de olhar várias coisas da loja. Aí, lógico, a gente, depois de 30 dias que a gente faz uma loja dessa no aeroporto, de 150 metros quadrados em 30 dias, né, assim, num batidão, com várias pessoas trabalhando, equipe de obra grande, né, trabalhando ao mesmo tempo, quando chegou assim para apresentar para ele já falando inglês, a gente, né, trabalhando nosso inglês ali na hora, ele falou, vem cá, você que é o Construction Manager, é o gerente de obras, aqui tá 2 centímetros um pouco maior. Eu falei, que era um acrílico que segurava os chocolates, né? Eu falei, 2 centímetros maior? Aí ele perguntou, você não viu que ficou isso no projeto, não? Eu falei, pô, tipo assim, tava tocando 3 obras. A gente tava correndo com tudo, mas esses 2 centímetros... Aí eu falei, esse acrílico deve estar de acordo com o projeto. Aí eu peguei o telefone na hora, abri o PDF do projeto, eu falei, tem 13 centímetros aqui no projeto. Aí tava 15. Aí eu falei, nossa, mas que olhar que o senhor tem. Um senhorzinho, super Chuck, o nome dele, lembro dele até hoje. Super gente boa, né? E que a gente ficou conversando, andei com ele todo no aeroporto, nas lojas e tudo mais, então a gente ficou conversando 2 dias seguidos, que ele ficou aqui andando e conhecendo, né, um pouco de Brasília. E aí ele falou, pois é, meu jovem, eu lembro dele falando, pois é, meu jovem, é assim mesmo, mas você vai aprendendo, porque eu já abri tantas lojas que só de bater o olho eu já sei, entendeu? E é justamente isso. E aí quando ele falou isso, eu falei, cara, ele realmente... E aí ele explicou que lá nos Estados Unidos era diferente, ele tinha uma equipe para pro acrílico, para o cara da marcenaria, para o cara que vai fazer toda a internet, como aqui também a marcenaria já estava tentando entregar acrílico junto, então tem coisas que se passam. E depois você tem o seu reajuste. Você liga para o dono da marcenaria, uma marcenaria que é lá de São Paulo, você fala, meu irmão, o acrílico é de 13 centímetros, não é 15, você entregou de 15, ele é mesmo, Roberto. Nossa, eu nem vi isso aqui. Pois é, dá uma olhada lá, porque às vezes... E você vê que é um número pequenininho, 13, né? Só que às vezes o cara lá na correria, no cansaço, que estava cortando acrílico, olhou um 13, mas é 15. Entendeu? Então, assim, e aí ele, mas presta atenção nisso para os próximos não saírem desse jeito, beleza, ok? E aí você vai aperfeiçoando. Assim também como eu gosto de ter o feedback dos clientes, falar, olha, onde é que eu posso melhorar?
É no atendimento? O que que eu fiz que te causou algum anseio? Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, falando nisso. Porque assim, eu, por exemplo, sou autônoma, trabalho sozinha. Quero pedir um feedback para os meus clientes. Só que, às vezes, eles ficam sem graça de falar alguma coisa negativamente, ou às vezes nem falam. Não. Como é que o que você me sugere? O que que eu Um faço? questionário, um. Antes, eu tenho um questionário padrão, depois eu posso até te passar. Mas eu Legal. tenho um questionário que eu envio por e-mail. Se ele não responde por e-mail, eu marco uma reunião com ele. E na reunião eu pego o questionário e o que que você... Porque muitas das vezes, aí você tem que ter aquela que a gente chama de leitura corporal, né? Muitas vezes o corpo fala e a gente observa e vê se a pessoa está desconfortável ou Sim. não em falar essas coisas. E aí é onde você tem que ter a sua habilidade, você chegar e falar, olha só, eu entendo que pode ter alguma... Aí você tem que convencer ele a te falar o que que... Por favor, pode rasgar o verbo e falar o que realmente você achou. Finge que eu não estou aqui, mas fala. Só quero ouvir que aqui, isso você tem que deixar muito bem claro. Você não vai ficar com raiva, você não vai, né, matar ele nem nada. Você vai simplesmente, você só quer ouvir para você melhorar o seu serviço. Assim como as Teve um grandes empresas, escritório que eu trabalhei que aí a minha chefe na época pediu para eu fazer essa ligação e marcando o questionário, entendeu? Então eu estou perguntando como fazer eu gosto quando de você ouvir. trabalha sozinha, sabe? Mas isso até é onde você cria mais empatia, né, com a pessoa. Você se coloca no lugar dela. E é melhor você o atendimento ao vivo. Hoje em dia, daí você vai ter que ir de máscara, né? Com a prancheta, a distância de 1,50 no máximo, 2 metros. Mas assim, você vai fisicamente e é mais uma oportunidade de você conversar com a pessoa, ver se ela gostou mesmo, ver o que que ela acha. Que muitas das vezes ela vai falar de uma forma, às vezes, desconfortável. Ah, não, Legal. gostei. Pô, acho que aí eu tenho muito feedback de fornecedor. Pintor, né? De fornecedor, eu tenho feedback do cliente falando sobre o fornecedor. E isso para mim é muito bom. Sim, a sua equipe ali, né? Você. Porque eu sei se o pintor chegou com um cheiro de cigarro, eu sei se ele está falando muito tempo no celular, eu sei se o gesseiro ficou mais enrolando que trabalhando. Né? Que Legal. muitas vezes a gente não tem o olho. Algumas obras a gente consegue instalar uma câmera, botar um sinal de Wi-Fi, mas é um custo para o cliente. Né? Sim. Que a gente utiliza isso. Né? E aí não quer. Então, mas ele frequenta muitas vezes a obra, a secretária, ou alguém que está indo, né? Ou parente, alguém que está sempre vendo. E aí, quando a gente pega esse feedback, aí eu vou no envolvimento que a gente tem com os fornecedores. Eu falo, ó, aquela obra específica, aquela que você fez, tal, que eu te coloquei lá, pô, não foi bom, o cliente falou isso, isso, isso. Uhum. Muitas das vezes, quando a pessoa tem essa humildade, a gente tem que ser humilde mesmo, né? Até para reconhecer os próprios erros, a pessoa, nossa, foi mesmo, pô, me perdoa, eu errei nisso, foi realmente... Estava... Aí conta diversas desculpas, mas é importante que a gente, na parte de lidar com a pessoa, né, é falar com ela, olha só, tenta melhorar, né? Busca melhorar. Busca ter Dá o feedback mesmo, né? Passar um feedback. feedback. E muitas das vezes eu tenho parceiros que eu falo, cara, mais uma vez, muito obrigado, porque você cumpriu e deu tudo certo, foi ótimo, maravilhoso, graças ao bom Deus, estamos juntos e vamos para a próxima, entendeu? Vou continuar, né? Vamos continuar. E você já tem aquela, né? Você já tem aquela certeza que provavelmente, por mais que dê alguma coisa errada, vai dar certo, né? Isso é até. Ó, a gente teve. Foi até isso que a Regina falou, a Regina Monteiro estava falando, né? É você ir construindo essa confiança. Isso você vai sentindo, né? E de acordo com o andar dos trabalhos, você vai vendo quem é bom, vai selecionando, né? Exatamente. E vai ser natural, né? Naturalmente, ou notoriamente, então às vezes vai muito no lugar. Naturalmente é ótimo. Naturalmente o negócio vai que você tem que ir embora, vamos, vai tocando, que senão fica. O negócio não sai muitas das vezes. Porque muitas das vezes é a nossa parte de se envolver para fazer o negócio acontecer. E aí, quando eu sento com o cliente, eu gosto muito de falar para eles, olha só, tudo depende muito do seu bolso, viu? Que é onde que ele vai ser guiado. Tem um amigo meu engenheiro que fala assim, ó, seu bolso é meu guia. O que você tiver, a gente consegue fazer. Se não tiver, não tem como fazer, né?
O cliente chega, olha, eu quero uma casa de 500 metros quadrados, mas eu tenho 200 mil para construir. Eu falo, bicho, me desculpe, meu irmão, mas eu sou cristão, mas eu não opero tantos milagres, não, viu? Aí é assim, sabe? Então, assim, porque faz parte do nosso papel de colocar, né, o cliente na realidade e falar, ó, 200 Pé mil. no chão, né? Exatamente. Ser pé no chão. Não dá pra gente falar pro cliente que vai dar conta que não vai dar, Que né? A vai gente vai dar. estar enganando. Não, não é certo. Quando a pessoa me passa já o orçamento de cara, que tem pessoas que são meio, ficam assim com medo, não, vou passar que eu tenho 1 milhão, ele vai me cobrar 500 mil para fazer o projeto, né? Não, a gente não é mercenário, a gente é arquiteto e gosta de receber só o justo, né? Só o que a gente É precisa para realista trabalhar. também, porque o mercado é caro, né? O mercado de construção é caro, os produtos são caros. Então não dá pra gente também. E a gente não inventa, o estalo dedo tá pronto, ou tem um porquê de valor, né? É um caro, mas é um caro assim, tem para todos os públicos, né? A gente tem que mentalizar o seguinte, olha só, você tem o porcelanato de R$ 20 no metro quadrado, mas você tem um de 350, 550, de mil e tantos reais. Vai depender do que você quer. Você Sabe o quer exemplo priorizar? que eu dou, Roberto? Eu falo assim para o cliente sempre: olha, a gente vai fazer um banheiro, tem pia, vaso, e chuveiro. O meu banheiro pode custar R$ 5.000. Seu banheiro pode custar 15, 20 mil. Exatamente. Tudo vai depender do É isso mesmo. acabamento. Então a gente Dos não azuis, pode, dos né? metais, né? Exatamente. Exatamente. Da esquadria que vai usar, né? É. Se Das vai ter um vidro instalações. temperado, às vezes não é uma esquadria, né? Exatamente. Não? Então, assim, tem que ter, e a gente tem que ter esse conhecimento de valor, né? De valor, tanto o valor agregado, né? E a gente pode fazer um valor via a melhor arquitetura, que já, às vezes, com materiais básicos, a gente consegue fazer uma boa arquitetura, né? E vai depender muito da criatividade, como a forma como se materializa o espaço. E tem o valor agregado que você olha e fala, meu irmão, isso aqui foi R$ 1 milhão para fazer, só esse móvel, né? Digamos assim, Sim. bem esdrúxulamente falando. Outro dia minha esposa estava vendo uma casa de um jogador no YouTube aqui e tinha móveis em resina. Ele mandou fazer o berço do neném em formato de uma bola de futebol estilizado. Ou seja, pô, você tem o berço ali que você comprou R$ 1.000, mas é a mesma função, só que ele preferiu gastar 15 mil para fazer o berço do filho dele. Ok, ele pode, então tudo bem. Né? Uhum. Consigo fazer uma coisa muito bonita. Mas também consegue fazer um quarto muito bonito de neném com baixo custo, sem problema nenhum. Né? Com Então, assim, certeza. como que você vai? E aí eu me lembro sempre do Jaime Lerner, o arquiteto urbanista, que ele foi prefeito, se não me engano, governador de Curitiba. Na época dele, ele criou o BRT. Ele que foi o impulsionador do BRT, né, mundialmente. Assim. Hoje em dia ele é conhecido como um grande urbanista. Numa palestra dele aqui no CCBB, em Brasília, ele falou assim, olha só, a criatividade do arquiteto entra quando corta o zero à esquerda. O zero à esquerda? O zero à direita, né? Que é você tem 1 milhão, aí ele transformou em 100 mil. Né? E aí que você começa a pensar, bom, que eu falo muito para os clientes, olha só, a gente tem que ter uma engenharia inversa. Né? Quanto você quer no final da tua obra falar, pô, gastei tanto nisso aqui? Porque aí a gente começa a pensar de trás para frente, beleza, então no final você vai ter gastado 1 milhão nessa casa. Então tá, mas esse 1 milhão é exatamente aquilo. Foi com a casa só, ou foi com o paisagismo, foi com a iluminação externa, foi com o mobiliário, foi com a marcenaria. São Exato. 5 elementos aí que a gente tem que contar. Porque senão, não, 1 milhão é só a casa. Ok, então você tem mais 100 mil aí para o paisagismo externo e a iluminação? Não, tem. Então, beleza. Então você tem 1 milhão e 100 para tudo. Então vamos pensar o todo. Você tem mais 300 mil para sua marcenaria? Tem. Então, ok. Então a gente já está falando de 1.400. E você tem mais 100 mil para os elementos decorativos? Tem mais 100 mil. E você tem mais 300 mil, 400 mil para os seus mobiliários todos, né? Dependendo eu estou te falando de uma casa de 1,5 milhão, ou seja, é um público A, né? É quase aí 20% do Brasil, né? Vamos dizer, 20 a 10% do Brasil tem essa capacidade hoje de fazer. Ou senão a gente vai para um público mais baixo, cara, ó, tenho 100 mil que eu quero fazer a casa. Então tá, então a gente vai construir com os materiais mais baratos. É só a casa ou é também o paisagismo, a grama? Porque muitas das vezes o preço da grama não vai mudar muito. Mas e o material concreto, né, a laje, tudo mais, não vai ter muita variedade, né? Às vezes vai ter Eu o falo que é o diferencial. grosso, né? Exatamente. Ali a gente não pode economizar, não, de jeito nenhum. Agora, a metragem quadrada, né, para ser construção, o tamanho da casa, né, de fato, e os materiais de acabamento final, as esquadrias vão ser diferentes de uma casa de 1,5 milhão,
os materiais de acabamento com certeza vão ter que ser diferentes, as louças metais vão ser diferentes, ou seja, mas a gente consegue fazer uma boa arquitetura com isso. Não é por causa do menor valor que vai sair uma coisa, faz o Minha Casa Minha Vida aí, o telhadinho do Osago e tá bom. Não, não estou falando que o telhadinho do Osago vai ficar feio, mas a gente pode fazer tão telhado do Osago bonito. É você saber criar, né? Você saber fazer o melhor com as duas águas que você tem. Sim, né? Então, com certeza. aquele ditado, né? Do limão faça uma limonada. Entendeu? Você tem que saber criar da melhor forma e atender o seu cliente. E deixar muito claro e transparente aonde que ele vai pisar a cada passo. Desde o nosso processo de projeto e obra, ou seja, a gente tem um processo de projeto. Tem estudo preliminar, vai durar tantos dias, vai ter o anteprojeto, vai durar mais tantos dias, vai ter a aprovação, aí depende muito do órgão público. Claro, o projeto com certeza. Isso tudo vai fazer toda a diferença, né? E aí depois você tem que explicar para ele. E a sua obra vai começar, se for período de chuva, a gente vai ter um pouco mais alongado. Se não for, aí a gente consegue trabalhar um pouco mais rápido. Né? E aí, cada tempo, né? Isso chuva, eu não estou falando de casa, né? Mas se for interior, não tem problema. Aí, faça chuva, faça sol, vai ser construído no mesmo tempo, dependendo muito da ajuda dos fornecedores da equipe de obra, né? E das pessoas contratadas, muitas vezes, que trabalham na obra, né? Com a Marcela entrando! Marcela! A gente estava falando de você bem no comecinho e vamos encerrar com você aqui, então, prestigiando. Porque o nosso tempo está acabando, Roberto, nosso tempo está acabando. Você quer colocar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Não, é para essas pessoas que entraram agora, Marcela principalmente, um beijo. Muito bom você estar aqui. E falar mais assim, resumidamente, para a gente poder se envolver, né, até ter o tempo de envolvimento, a gente tem que ter uma boa organização. Né, uma organização na agenda, uma organização dentro do escritório para a gente saber os processos de projeto, de cada projeto que a gente está tocando, e ter uma organização também na obra, né, para a gente poder passar isso para o cliente e ele ter a certeza. Né, e todos esses processos, tanto de projeto quanto de obras, né, e tanto de fornecedores, os prazos que os fornecedores têm e tudo mais, a gente sempre é bom informar o cliente para ele entender o que está acontecendo, né? Porque muitas das vezes tem cliente que está sempre em cima, mas tem cliente que está voando, mas é bom quando você informa e fala, nossa, o cara está pensando em mim, nem estava lembrando desse, que estava tendo obra mais, porque o cara está com tanta coisa envolvida que ele não, a obra é só mais uma coisa para ele que ele não quer se preocupar. Então ele garante 100%, ó, toca aí e depois você me entrega. Quando tiver tudo pronto, você me entrega. Mas muitas das vezes, como é um valor alto, a gente já tinha falado isso anteriormente, como é um valor alto, né? Que não é uma roupa que você vai lá e compra, né, no cartão de crédito, não. É um investimento que demanda, né? Demanda valores que não é todo dia que a gente está aí, né? Hoje eu vou construir uma casa. Aí você acorda e diz, nossa, hoje eu vou construir outra casa. Aí acorda, não, hoje eu vou construir outra. Não é assim, né? É um produto que, querendo ou não, é um produto que demanda valor, né? Demanda um investimento. Então a gente precisa ter muita organização, precisa estar muito afiado, que eu digo, nos nossos envolvimentos, né? Tanto na nossa equipe de projeto quanto de obras, envolvimento com os nossos fornecedores e o principal envolvimento com o cliente, que tem que deixar ele o máximo tranquilo em relação ao que está acontecendo, né? Para ele não ter a famosa e famigerada dor de cabeça com a obra, que todo mundo fala aí por aí, né? Com certeza. Gente, ó, Regina agradecendo aí, pessoal, espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Roberto, muito obrigada, acrescentou demais, contando as suas experiências também, formas de lidar, né, com todo esse envolvimento que a gente viu que não é só da gente com o cliente, envolve muito mais gente, muito mais coisa, né? Então, agradecer mesmo. Eu quero agradecer também a oportunidade. Foi muito bom essa experiência de live, assim, com que bom! Foi sensacional e espero ter contribuído um pouco mais até para a seu escritório também. Precisando de qualquer coisa também, estamos aqui à disposição para ajudar. Eu acho que, como um amigo meu, quando a gente compartilhou a residência lá no Rio, ele falava, meu irmão, uma mão lava a outra e as duas se enxugam. Um negócio assim, a gente se ajudando para crescer, né? Então, é verdade. Dessa forma. Tá. Não, foi muito bom. Marcelinha falou aí que tá no final, mas a gente vai deixar salvo aqui a live, tá? Vai virar um IGTV. Depois vou mandar pro Roberto, se ele quiser também postar lá no Instagram dele, sim, vai poder sim. E foi muito bom, gostei demais, viu? E se eu puder ajudar também em alguma coisa, estou aqui. Pode deixar. Tá? Vamos se ajudar. Um beijo. Então tá, beijo, obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.